Olá a todos, aqui é o Henrique do canal Eu Paterno e hoje a gente vai continuar uma conversa que a gente já teve bastante lá no meu Instagram. Eu fiz um resumo do livro Como Criar Filhos Feministas, mas eu acho que a gente ainda tem um pouco a discutir sobre esse assunto. Se você não assistiu, olha lá no meu Instagram, @eu.paterno, é bem interessante esse resumo desse livro. Mas eu queria abordar alguns outros temas. Eu acho que é um assunto muito amplo e que a gente realmente precisa discutir o porquê, porque eu acho que existe ainda essa dúvida, o porquê da gente deve criar meninos que sejam feministas. Então eu gostaria de começar falando com vocês aqui sobre alguns dados da ONU e da Organização Mundial de Saúde, que para mim eles são muito alarmantes. Por exemplo, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. As mulheres ainda são subrepresentadas nos congressos, sendo que 3/4 de todas as cadeiras de parlamentares em todo o planeta são ocupadas por homens. No mundo de trabalho, essa diferença é enorme. As mulheres ganham, em média, 30% menos do que os homens, e quando a gente pega esse recorte para mulheres pretas, essa diferença salarial ela pode ser maior do que 50%. Então são diferenças realmente muito grandes. E se esses dados eles não te revoltam de alguma maneira, seja porque você é mulher, seja porque as mulheres próximas de você, esposa, filha, mãe, cara, se esses dados não revoltam você, eu peço que você saia desse vídeo, porque realmente acho que o que a gente vai conversar aqui não é muito para você, porque para mim esses dados são muito revoltantes e assim, impactam a sociedade como um todo. A gente acaba vivendo numa sociedade mais patriarcal, mais agressiva, mais masculina mesmo, e isso acaba impactando a todos. As mulheres, bom, com todos esses dados que eu passei para vocês, mas inclusive os homens, essa questão de competitividade, essa questão de agressividade, essa questão eh, de uma masculinidade tóxica, um pouco antiga, da gente não conseguir conversar sobre assuntos mais íntimos com outros homens, da gente não conseguir realmente ter uma amizade que seja um pouco mais profunda com outros homens. Isso acaba deixando os homens sozinhos, deprimidos, cada vez mais isolados, ainda mais depois da pandemia, ainda mais nos últimos anos com redes sociais. Isso isola cada vez mais e aumenta os níveis de depressão, de problemas psicológicos. Então, eu tenho certeza que quem cria meninos, apesar vamos dizer assim, estarem um pouco mais tranquilos, porque eles não vão sofrer todos esses dados que eu passei para vocês. Então, essa questão de agressão, essa questão de salários menores, eles não vão sofrer isso, mas, por outro lado, eles vão sofrer outros tipos de agressões que não deveriam sofrer, que não poderiam sofrer, que a gente só vivendo numa sociedade mais justa, isso seria completamente diferente. Então, mesmo que você tenha meninos, essa discussão é sim para você e vale a pena a gente discutir isso aqui. Assim, eu queria trazer para vocês um pouco, assim, um resumo bem rápido, que eu já falei lá no meu Instagram, sobre esse livro, para algumas dicas de como que a gente pode criar meninos feministas, mas eu também quero trazer outros elementos aqui um pouquinho mais para frente de outras leituras, outros cursos que eu fiz aqui, que eu gostaria de dividir com vocês, que para mim são muito importantes. Então, esse livro, Como Criar Filhos Feministas, ele é muito prático, e eu fiz um compilado das melhores dicas. A primeira é ensinar os nossos filhos a serem vulneráveis. Isso quer dizer falar sobre os seus próprios sentimentos, a fazer perguntas sobre os amigos, como eles se sentem, perguntas um pouco mais profundas do que simplesmente a camaradagem de você dar risada, de você tá ali naquela zoeira, naquela brincadeira, a pedir desculpas. Realmente essa vulnerabilidade, ela ensina a criança a ter empatia, e isso inclui a empatia com as mulheres também. Uma segunda dica que eu achei mais legal ali do livro é falar sobre sexo. Assim, claro que a gente não vai introduzir isso quando a criança ainda é muito pequena, mas ali a partir de uns 9, 10 anos, já dá para a gente começar a conversar sobre ali o básico da biologia, sobre reprodução,
sobre o cuidado com o corpo. E aí, à medida que a criança ela for aumentando a curiosidade sobre os temas ou fazendo mais perguntas, você está muito mais pronto ali para ter essa conversa com ela. É muito melhor do que aquela conversa clássica de filho, você já está grande, senta que está na hora da gente ter uma conversa, né? É muito melhor a gente ir introduzindo esse tema aos poucos, então falando sobre esses assuntos que ainda não é relacionado efetivamente ao sexo, mas já vai ensinando de alguma maneira a criança e principalmente você vai dando à criança a ideia de que você é uma referência para ela com relação a esse tema. Porque senão, quando ela chega na adolescência, a referência vai ser praticamente só os amigos. E aí você não tem mais aquela conversa. Então é importante que a gente vá introduzindo esse assunto aos poucos. E aí, à medida que ele vai se interessando por alguma coisa que você está contando, explicando para ela, aí você pode ir aprofundando os temas. A terceira dica é ensinar sobre consentimento. Então, primeiro, falando sobre o corpo dela. Então, sempre deixar muito claro que ninguém deve tocar no corpo dela sem que ela permita. É até um tema que eu já comentei aqui no podcast, no episódio sobre o Natal, que a gente fala sobre, às vezes a gente tá naquela festa de Natal e tem pessoas, tem parentes que a criança nunca viu na vida e às vezes ela não quer cumprimentar, não quer... A gente insiste às vezes por um beijinho no rosto, alguma coisa assim, e muitas vezes é a criança se colocando o limite. Então, a gente respeitar esses limites é muito importante e falar sobre eles também. Explicar, olha, você não quis cumprimentar aquela pessoa e tá certo, você tem que colocar os seus limites, tá certo. A gente respeitar os limites da criança e ensiná-la a ter esses limites também quando isso é imposto para ela. Então é muito importante falar sobre isso também. A quarta dica é falar sobre os amigos, entender como são esses amigos, prestar atenção no tipo de ideias que as crianças estão trazendo para dentro de casa. E essas ideias muitas vezes não vêm só dos amigos, vêm das redes sociais, vêm da internet também, de vídeos, né, do YouTube. Então é muito importante a gente estar muito atento a que tipo de ideias ele está trazendo para casa, para a gente poder ser, às vezes, um contraponto e às vezes explicar algum conceito que não está correto ali na cabeça daquela criança. E principalmente também fazer essa provocação a ele daquilo que a gente conversou sobre masculinidade tóxica, né? Então a gente perguntar, por exemplo, o que pensa aquele amigo, como se sente aquele amigo, como que ele estava hoje, para a gente poder começar a colocar isso na cabeça dos nossos meninos e compartilhar esse tipo de emoções, e para que ele não seja um adulto que seja sozinho, que não consiga conversar sobre isso com outras pessoas, com outros amigos, e a não deixar que os nossos filhos eles tenham essa ideia de competitividade, de agressividade, não, que eles possam ser empáticos com todos, e isso com certeza vai incluir as mulheres, né? E a última dica que eu achei muito legal também é sobre ensinar as crianças a serem antirracistas. A gente já conversou também isso no nosso vídeo sobre como ensinar os nossos filhos a serem antirracistas. Não basta a gente ser só educado com pessoas de outras raças, a gente precisa ser antirracista, porque senão a gente está se beneficiando de alguma maneira daquilo que a sociedade nos impõe. E isso vale também para o feminismo. Então, não basta a gente ser educado, gentil e empático com as mulheres, a gente precisa ser realmente feministas, porque isso vai, de fato, criar uma sociedade que seja mais justa, que seja mais correta e que tenha valores femininos mais presentes na nossa sociedade e que não traga, né, essa agressividade, essa competitividade que o patriarcado e o mundo masculino dominante no momento, que não tenham esses impactos sobre os nossos meninos e principalmente sobre as nossas meninas, né? Então, um resumo bem rápido, tá um pouquinho mais detalhado lá no meu Instagram, mas tem outras coisas que eu gostaria de conversar com vocês aqui também. A primeira delas é uma outra leitura que eu fiz agora esse mês, que eu terminei, sobre o livro da Rita Lee, uma outra autobiografia, um livro lindíssimo,
não fala especificamente sobre criação de filhos, ela contando a vida dela, e esse segundo livro, essa segunda autobiografia, ela está falando especificamente sobre um câncer que ela enfrentou, mas ela faz reflexões lindíssimas a respeito da vida, como ela trata a vida, é uma coisa maravilhosa. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu queria conectar aqui com esse assunto é a importância da Rita Lee para as mulheres. A Rita Lee, ela, com a música dela e num ambiente totalmente masculino, que é o rock, que é a música dos anos 60, 70, a música era totalmente tomada pelos homens, e principalmente o rock. O rock, assim, a MPB ainda tinham grandes cantoras, mas era um mundo totalmente masculino, e ela chega com o pé na porta, fazendo músicas assim incríveis, falando da libertação feminina mesmo, falando sobre prazer, falando sobre estereótipos que a gente tem da feminilidade. Então ela traz assim um poder, um empoderamento pro feminino que é incrível. Assim, eu recomendo demais a leitura. É um livro incrível para a gente repensar o lugar da mulher na nossa sociedade hoje em dia. Uma dica que eu queria compartilhar com vocês é o curso Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de Quando Deus Era Mulher. É um curso da Casa do Saber. Eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo da Casa do Saber. Eles têm cursos incríveis. Cara, assinem, vale muito a pena, o preço é bem baratinho, é sensacional. E esse curso, ele conta sobre como as sociedades matriarcais, que são sociedades pré-históricas, que eram muito mais pacíficas do que as sociedades que a gente tem, inclusive hoje em dia, mas principalmente na antiguidade, elas foram construídas, como elas foram matando essas ideias do matriarcado, que eram sociedades que viviam muito em conexão com a natureza, eram cidades que não tinham muros, e que não tinham armas, eles não construíam armas, eles encontravam artefatos, encontravam desenhos dessas sociedades, e não tinha muro, não tinha armas. Então eram sociedades extremamente pacíficas, e ela começa a ser destruída a partir da Grécia Antiga, que com o mito do herói. E aí eu acho muito legal no curso que ela conta a história de Aquiles. Ele era um semideus e foi até o oráculo, e o oráculo deu duas opções para a vida dele, né? Uma, ele teria uma vida longa e feliz, ao lado de uma família, filhos, mas ele não seria lembrado. Ou ele iria para a guerra, teria uma morte rápida, mas ele seria lembrado por milhares de anos. E, obviamente, ele opta pela segunda, e aí ele vai para a guerra de Troia, ele morre realmente muito rápido, mas ele ainda hoje, o seu mito é contado, é lembrado. Ou seja, a guerra, ela começa a ser mais importante, o conquistar o outro, o agredir o outro, o invadir a outra cidade. Isso começa a ser mais importante do que a conexão com a natureza, do que a coletividade que se existia nas sociedades antigas. E isso permanece até hoje. Esse ideal masculino ainda vem dessas épocas. E ela ainda conta também sobre as histórias, sobre os contos infantis. Então a natureza, as florestas, eles começam a ser lugares sombrios, onde a Chapeuzinho Vermelho não pode levar os doces para a vovozinha, porque ali é perigoso, porque ali mora o lobo. As bruxas moram lá, as bruxas moram dentro da natureza, e isso culmina com a Inquisição, né? Então as bruxas ou as mulheres que ainda tinham essa conexão com a natureza, elas são queimadas vivas no processo de Inquisição. Então tudo isso vai matando essas ideias do matriarcado, que eram sociedades muito mais amistosas e muito mais pacíficas do que as sociedades patriarcais que a gente tem hoje em dia. Então acho muito legal o curso para que a gente entenda como que essas ideias foram construídas na nossa cabeça, e que a gente possa passar isso também para os nossos filhos, explicar para eles a importância desses conceitos matriarcais também para os nossos filhos, para que a gente consiga construir uma sociedade que seja mais pacífica, mais amorosa, tenha um pouco mais, pelo menos, desses elementos, e que não matem tantas mulheres, as nossas mulheres, como tem matado ultimamente. É isso que eu queria trazer de reflexão para vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aqui a sua opinião sobre esse tema, porque eu gostaria muito de escutar, e eu acho que vai enriquecer muito aqui a nossa discussão. Beleza? Nos vemos na próxima semana, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.